Posso contar-vos uma pequenina história? Era uma vez um médico. Ele atualmente é o diretor do Instituto Português para Doentes com Câncer. E tinha ele terminado a faculdade, estava a estagiar já na secção do câncer, e estava uma criança, diz ele que deveria ter uns 7 anos, e a criança tinha um problema, um tumor, atrás do olho, entre o olho e o cérebro, e estava a morrer a criança. E ele, saído da faculdade há pouco tempo, contava isto, fez um diagnóstico perfeito da pessoa. Tudo. No final, pousou o diagnóstico e esta criança, que estava lá sozinha com ele, procurou a mão dele, agarrou-a com muita força e ele sentiu-se inspirado a rezar o Pai Nosso com esta criança. Assim que terminou de rezar, a força da mão da criança desapareceu e a criança adormeceu para a eternidade. Daniel, o que é que isto tem a ver com o Evangelho de hoje? A última frase do Evangelho de hoje. Vai, a tua fé te salvou. Se eu vos disser que está mal traduzido, vocês acreditam? O Daniel a corrigir a Bíblia. Oh, meu Deus. Está bem traduzido e está mal traduzido. Porquê? Se vocês ouviram as leituras na primeira, muito simples. Na primeira temos um leproso que foi curado. Na segunda leitura temos São Paulo a dizer que Jesus é o destino último do homem, para ele caminhamos, quer queiramos, quer não. E no Evangelho, 10 leprosos curados por Jesus, apenas um volta para trás e era estrangeiro como eu. E Jesus diz, vai, a tua fé te... mas ele tinha sido curado de cancro. Então a tua fé te curou. Certo? Então salvou da doença, curou da doença, não é? Salvou de quê? Então, se vocês forem ver o que está escrito, vocês sabem que Jesus falava aramaico. Não é? Portanto, o hebraico era a língua da liturgia, das sinagogas, mas entre eles falavam em aramaico. E em aramaico existe uma palavra chamada Hahi. Eu sei que é esquisito de pronunciar, não é? Hahi. E essa palavra, que é a origem desta frase, significa salvar, curar, sanar, vivificar. Quando São Jerónimo andava a traduzir a Bíblia para latim, que depois foi essa Bíblia que nos acompanhou durante séculos, que já ninguém sabia grego e hebraico, não sou como nós, não é? Só sabíamos latim. Então, ele traduziu esse haki por salus. Então, a palavra saúde e a palavra salvação, na Bíblia, é a mesma palavra. E em português, significa o mesmo. Salus deu origem à palavra salvação e origem à palavra saúde. Oh Daniel, mas o que é que isso tem a ver connosco? Porque nós cometemos um erro e agora estamos a pagar. Graças a Deus, no cristianismo, todos os erros que nós cometemos, nós pagamos tudo a quintuplicar. E todo o bem que nós fazemos, recebemos em excesso. Ainda bem. Pensem comigo. Há alguns séculos atrás, toda a gente sabia que saúde e salvação eram o mesmo. Sabiam que o ser humano tinha
corpo, mente e espírito. Então existiam doenças corporais, mentais e espirituais. Mas sabiam que uma doença mental influenciava o corpo e o espírito. Porquê? Porque é a mesma pessoa. Não são três pessoas diferentes. É a mesma pessoa. E isto causou-nos um problema. Porque, eu vou dizer, nos últimos séculos, mas se calhar mais duro ainda, nas últimas décadas, o que é que aconteceu? Nós metemos na cabeça que estamos doentes, vamos ao médico. Estamos em baixa forma, vamos ao psicólogo, psiquiatra. Pecamos, vamos ao padre. Certo? Mas depois nós dizemos que Jesus é médico dos corpos e das almas. É ou não é um título antigo que todos sabemos? Então a pergunta que fica é: a fé cura o corpo, a mente e o espírito ou não? Quantos doentes existem conosco, que nós conhecemos à volta de nós, que gastaram rios de dinheiro a curar o corpo e não pararam um pouco para pensar se por acaso eles não tinham que curar a alma? Eu acompanhei doentes terminais de câncer numa altura da minha vida e eu aprendi muito com eles. E uma das coisas mais brilhantes que eu aprendi, eu depois também estive na formação em Portugal, quando surgiram questões de eutanásia, tentar explicar às pessoas que não é exatamente como eles dizem em relação à eutanásia. Porquê? Porque nós temos que nos habituar a distinguir duas coisas: dor e sofrimento. Vocês sabem que são diferentes. E é tão simples, meu Deus. A dor é quando eu tenho o meu sistema nervoso, certo? Todo ramificado no corpo, que se eu me picar com uma agulha, se eu me queimar no fogão, todo o meu corpo sente. Vamos chamar-lhe estímulo, não é? Eu queimo no fogão, eu tiro a mão imediatamente porque eu senti dor. Mas a nível médico, hoje em dia, eles dizem que já conseguem tirar a totalidade da dor, ou seja, o sistema nervoso da pessoa pode ser desligado. Estão a entender? Eu posso ter uma determinada dor, mas não sentir nada. Anestesia, vamos lhe chamar assim. Mas o sofrimento, e aqui é que entra o Evangelho, vocês sabem o que é o sofrimento. E é o que sofremos nós, e é o que sofrem, vamos lhe chamar os enfermos, e estes leprosos e por aí adiante. E é por isso que Jesus tem a ver com isto. E de que maneira, e já vamos chegar à Nossa Senhora, calma, já vamos chegar à Nossa Senhora. O sofrimento é como se nós colocássemos água entre as nossas mãos e por mais que apertemos a mão uma contra a outra, a água continua a desaparecer até as mãos ficarem sem água. Imaginem que a água é o sopro de vida que Deus nos deu na criação e que as mãos é a nossa compreensão da nossa impotência perante a vida. A vida é atroz, é macabra, é madrasta. É verdade. Mas a vida foi salva. A vida foi salva. Porquê? Porque com Cristo o sofrimento tem sentido. O problema do sofrimento é: porque é que eu estou a sofrer? Que sentido tem que eu esteja nesta situação? E trabalhando com doentes que tinham câncer, acompanhando até próximo da hora da morte, o que eu me apercebi de sofrimento foi sempre isto.
Porque é que eu estou a sofrer? Qual é o sentido desse sofrimento? E então, nós católicos, que somos muito boas pessoas de vez em quando, o que é que nós imaginamos? Imaginamos que a salvação vem através do sofrimento. O nosso símbolo é a cruz, Cristo está crucificado, então a salvação vem através do sofrimento. Certo? E tivemos uma fase na história da Igreja em que as nossas espiritualidades eram aquelas do sofrimento. Completar na nossa carne o que falta aos sofrimentos da paixão de Cristo e por aí adiante. Parece assim uma coisa assim, de repente, até pode parecer uma coisa boa, não é? Estamos a contribuir para a salvação. Até chegarmos ao momento em que nós insistimos tanto nesta tecla, no Evangelho do sofrimento, melhor, na dor salvífica, foi um dos primeiros documentos do Papa São João Paulo II. Qual é que foi o problema? É que insistimos tanto nisto, até chegarmos ao ponto em que nós separamos saúde da salvação. A Igreja trata das coisas das almas e apazigua o sofrimento dos doentes, dizendo que é por desconto dos nossos pecados e que é pelas almas do purgatório, e a medicina cuida dos corpos. É ou não é isto que nós vivemos? E se eu vos disser que já estudaram mais do que uma vez e já chegaram à conclusão que os doentes que têm fé curam muito mais depressa do que os doentes que não têm fé? Portanto, ateu e agnóstico doente, a probabilidade de sofrerem muito mais e de curarem muito menos é imensa. Porquê é que será, minha gente? Deus criou-nos completo. Um senhor chamado Ireneu de Leão, que morreu no ano 130 depois de Cristo, escreveu que Nossa Senhora era a mãe da saúde. Escreveu que Nossa Senhora era a causa da salvação. Porque ele escreveu em latim, logo, mãe da salvação ou mãe da saúde, em latim é a mesma palavra. Por que é que vocês acham que ele ligou Nossa Senhora com isto? Por uma questão chamada plenitude. Todos nós somos criados, e agora eu vou utilizar uma frase que vocês já conhecem, todos nós somos criados para nós sermos a melhor versão de nós mesmos. Nunca existiu no mundo alguém igual a nós. Portanto, conservem o Padre Jorge, que depois dele nunca vai existir na humanidade alguém igual. Hein? Portanto, nada de fazer muitos cabelos brancos. Primeiro. Segundo, se ninguém é igual a nós, e se nós acreditamos como cristãos que Deus nos colocou neste mundo com uma missão específica e que a nossa vida é realizar a missão com a qual Deus nos colocou neste mundo, então nós temos um problema. Como é que nós vamos saber qual é a missão neste mundo? Pior, até podemos saber, e alguns já sabem que são casados, outros são padres, celibatários, consagrados, muito bem. E se eu vos disser que nós pecamos de cada vez que não cuidamos do nosso corpo, mente e espírito? Então aí nós começamos a ver que se nós não formos equilibrados, a missão com a qual Deus nos criou está em risco. Então não é verdade que eu posso desprezar o meu corpo. Não é verdade que eu posso desprezar a minha mente, nem desprezar o meu espírito. Só que nós estamos tão divididos dentro de nós que temos dificuldade em ver uma dimensão unitária da nossa existência.
Então nós permitimos-nos, por exemplo, do ponto de vista mental, que a nova barreira das doenças é do ponto de vista mental. Quem é que aqui conhece pessoas que têm problemas de ordem psíquica? Problemas de ordem psíquica, quem é que conhece? Depressão e derivados, certo? Porquê? Porquê é que isso acontece? Porque há alguma coisa dentro do corpo, dentro da pessoa como um todo, que não está bem. Aquele leproso, e termino, aquele leproso, porquê é que ele voltou para trás? Eram 10 leprosos, foram curados. Porquê é que aquele voltou para trás? E os outros não? Porque os outros deixaram-se curar por Jesus no corpo. Este leproso deixou-se curar na sua totalidade. Vai, a tua fé te curou, salvou. Como quiserem traduzir. Agora vocês podem traduzir como quiserem. Então, se nós não conseguirmos ver a totalidade, a nossa fé não é, ou é infantil. Se nós não conseguimos entender que a posição do nosso corpo na oração interessa, que a forma como nós nos apresentamos na igreja interessa, se nós quisermos continuar a escondermos-nos atrás de um espiritualismo, vocês sabem como é que funciona o espiritualismo. Qualquer coisa que vocês digam, a resposta vai ser sempre: isso é uma coisa espiritual. Estão a entender? Eu acredito em Deus. O vosso vizinho de casa acredita em Buda. Isso é uma coisa espiritual. Estão a entender? Como se nada influenciasse com nada. Quantos doentes que vocês conhecem à vossa volta precisam apenas de uma coisa para se curarem, que a medicina não pode oferecer, que a psiquiatria não pode oferecer, que as amizades ou que a família não pode oferecer? Quantos doentes do corpo e da mente, no fundo, são doentes do espírito, porque não têm fé e ninguém lhes anunciou a ressurreição? Quantos? Agora compete a vocês. Agora é convosco. Depois de saber disto, agora é convosco saber se ides pegar neles, trazê-los para o cerco de Jericó, que vai ser uma ocasião ótima para a pessoa, como se diz em Portugal, colocar as contas em dia com Deus. Amém? Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, só seu Filho, nosso Senhor, qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem. Desceu sobre os poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu aos infernos. Terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, subiu ao céu. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. De coração dirigido para o nosso Deus, elevemos a Ele as nossas preces. Nesse momento, nesse primeiro momento de oração da Assembleia, eu convido a todos vocês que estão participando da novena, seja aqui presencialmente, seja vocês pelo YouTube, pelo Facebook, a fazer nesse primeiro momento o seu pedido para essa novena. Feche então os seus olhos, eleve o seu coração, os seus pensamentos a Deus e coloque a sua intenção. Senhor, olhai por todas as nossas intenções e que o Teu Espírito as possa recolhê-las e levá-las até Deus Pai. Por tudo isso nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, Tu nos salvas todos os dias pela fé. Queremos colocar aqui todos os que sofrem ao nosso redor. Então, que vocês possam colocar o nome daquelas pessoas que têm sofrido no corpo, na mente, no espírito. Não somente aquelas que estão padecendo nos hospitais, nos asilos, mas aquelas pessoas que sofrem também com o mal da ansiedade, com o mal da depressão, com os males espirituais. Que todos nós conhecemos tantas pessoas, ou talvez nós mesmos estamos passando. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, para que nós e essas pessoas possamos ter uma experiência com o Teu amor que faz com que a nossa fé cresça. Por tudo isso nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, aumentai a nossa fé. Somente um voltou para agradecer. E eu, nesse dia, quero ser este que volta para agradecer. E que você também possa fazer, nesse momento, a sua oração de agradecimento a Deus. Como somente um leproso volta para agradecer a salvação do Senhor, que nesse dia você possa ser essa pessoa que volta para agradecer. Por isso, Senhor, diante de tantas vezes que o Senhor nos salva, que o Senhor nos livra de acidentes, nos livra da morte, nos livra da perseguição, nos livra das maldades do mundo. Nós te agradecemos, Senhor, e reconhecemos que só Tu nos salvas. E diante disso, fazendo a sua oração de gratidão a Deus, por todas as vezes que Deus te salvou, porque se sofremos com Cristo, com Ele reinaremos. E por isso, e todas essas orações que estão no nosso coração, e também por aqueles que não têm quem reze por eles, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão sofrendo com o mal das drogas e tantos outros, por todos eles e por nós também, nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos.